Se segura aí na poltrona que o vídeo de hoje, pessoal, tá sensacional. E a gente já começa aqui com Alexandre de Moraes. Você acha que tá fácil a vida dele? Não tá não, pessoal. Você vai entender aqui como a sanção americana pode impactar o tabuleiro diplomático no Brasil e no mundo, tá? Vou trazer tudo aqui com exclusividade. Além disso, pessoal, a gente vai falar aqui sobre a Globo News, né? Parece que até a Globo News está tendo que admitir que coisas muito estranhas, mas muito estranhas mesmo, estão acontecendo no STF. Ontem, o Fernando Gabeira soltou logo essa. O que precisa ser melhor esclarecido é o caso do Felipe Martins. Esse caso não está sendo discutido da forma que deveria. Pessoal, então não está nada bom o negócio. Até a Globo News, né, os blogueiros da Globo News estão querendo saber o que vai acontecer com o caso do Felipe Martins, uma vez que o celular dele diz que ele nem estava na reunião do suposto golpe, né? Como é que vai ficar essa história agora? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho. Sem mais delongas, já vamos direto aqui para o que está acontecendo aqui, o que pode acontecer com a sanção americana aos ministros da corte, né? Então, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, anunciou grande possibilidade. Sabe o que é uma grande possibilidade, pessoal? É algo que já está quase que concretizado. Do país norte-americano aplicar restrições contra o Alexandre de Moraes, e a justificativa é de que o STF persegue a oposição, incluindo jornalistas e cidadãos comuns. E o que faz agora é uma iminente prisão politicamente motivada do ex-presidente Bolsonaro. Olha o que ele fala, pessoal. Iminente prisão politicamente motivada. Ou seja, não é uma prisão porque o Bolsonaro roubou, porque ele fez, porque ele aconteceu, não. É politicamente motivada. Tá? Ou seja, tem motivação política. E isso, pessoal, quem está falando é os Estados Unidos. Tá? Então, os Estados Unidos não está acreditando nem um pouco no que está acontecendo aqui no Brasil, nessa perseguição ao ex-presidente Bolsonaro. Na última quarta-feira, uma declaração do Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, ele fala que há uma grande possibilidade de que os Estados Unidos apliquem sanções ao Alexandre de Moraes. A justificativa, de acordo com a sustentação do deputado republicano Corey Lee, é de que o STF persegue a oposição, incluindo jornalistas, cidadãos e cidadãos comuns, e que agora faz uma perseguição, uma prisão politicamente motivada do Bolsonaro. Ele alega que a acusação está sob a lei Magnitsky, um dispositivo na legislação americana que permite que o país imponha sanções econômicas a acusados de corrupção ou graves violações de direitos humanos. É aqui que o Alexandre de Moraes será enquadrado, pessoal. Graves violações de direitos humanos. Só existem as duas formas de enquadrar pela lei Magnitsky: ou corrupção ou graves violações de direitos humanos. Especialistas em direitos internacionais, ouvidos pela CNN, avaliam que realmente há uma possibilidade concreta de que as sanções ocorram. E de acordo com o advogado Vitor Delvécio, mestre em Direito Internacional, essa aplicação se divide em duas frentes. A primeira das frentes, pessoal, uma delas é que o Congresso dos Estados Unidos, que tem histórico de usar sanções como ferramenta política para pressionar autoridades estrangeiras em casos de violações graves de direitos humanos, corrupção ou ataques à democracia, tem a sua aplicação independente de trâmites internos, como aprovação em comissões e, eventualmente, sanção presidencial. Para ele, as eventuais sanções representam um sinal político claro de reprovação às decisões do ministro Moraes, que desagradam desde Elon Musk, que ainda é próximo do governo, até a extrema-direita norte-americana e também a brasileira. Tá? Então, essas sanções querem mostrar que os Estados Unidos é um país defensor dos direitos humanos, da liberdade de expressão,
e também companheiro do Brasil de países que estão passando por um processo de desdemocratização no que diz respeito às liberdades de expressão e às liberdades principais que dizem respeito à liberdade política e civil. Tá aí, pessoal. Então, quais são as sanções, né? No caso específico aqui do Alexandre de Moraes, podem incluir o bloqueio de bens, contas bancárias nos Estados Unidos e também no Brasil, além do cancelamento de visto da proibição de entrar em solo americano. Diz aqui que as consequências práticas são pequenas, mas têm barulho. São decisões administrativas do Poder Executivo, então elas duram até que durar aquele executivo. Então, os efeitos práticos são poucos. Pessoal, eu não acredito muito nisso, porque já houve sanção de um ditador aí, na verdade, de um outro, se eu não me engano, era um PGR, alguma coisa assim, de um outro país, e nem o e-mail ele conseguia acessar, não conseguia comprar nada em banco nenhum, não conseguia fazer nenhum tipo de transação, nem comprar carros americanos, tá? Então, como GM, Ford, por aí vai. Então, nenhuma empresa queria ficar perto desse funcionário público, tá? Não lembro bem o que ele era em outro país aí. Mas não foi simples não, como está falando aqui, que não tem tem pequena, consequências práticas pequenas. Não é bem assim que funciona, não. Além disso, o que está acontecendo aí é que eles vão também em cima da esposa, né? Então, que tem escritório de advocacia. Isso falou não só para Alexandre de Moraes, mas como outros ministros da corte. Parece que são 4 ministros que têm esposas que têm escritório jurídico, que trabalham em parceria de alguma forma com o STF, né, pessoal? Então, os Estados Unidos estão vendo isso também para funcionar, inclusive, esses escritórios, e sancionando os escritórios, obviamente, os clientes deles vão querer se afastar o máximo possível do escritório para não ser investigado pelos Estados Unidos, né? Nem sofrerem sanções americanas. Pessoal, próxima notícia aqui, tá? A Globo News admitindo aqui que tem coisas muito estranhas acontecendo no Tribunal de Alexandre de Moraes, tá? E o Fernando Gabeira soltou que o que precisa ser melhor esclarecido é o caso do Felipe Martins. Esse caso não está sendo discutido da forma que deveria. Vamos ouvir que até agora eu acho nesse processo que precisa ser melhor esclarecido, tenho dito muito, é o caso do Felipe Martins, né? Eu acho que não está sendo discutido da forma que deva ser discutido. Primeiro porque ele foi considerado nos Estados Unidos como entrado, como participando de uma viagem aos Estados Unidos que ele não fez. Pessoal, o motivo da prisão dele foi porque ele teria fugido para os Estados Unidos, né? Mas a gente sabe que ele não fugiu, que ele não deu nos Estados Unidos. Isso aí está sendo, inclusive, investigado lá nos Estados Unidos. Tem um inquérito sobre isso nos Estados Unidos. E agora os advogados dele provaram também que ele não estava naquela reunião em que ele teria dado a ata do golpe aos ministros militares. Olha isso, pessoal. Então, ele foi preso por 6 meses por ter fugido para os Estados Unidos e por ter feito uma ata de golpe. E ele nem foi para os Estados Unidos e nem estava na reunião da tal minuta do golpe. Então, é bem crítico isso. O Estado brasileiro vai ter que indenizar esse rapaz e não vai sair barato. Segundo os advogados, a partir dos dados da TIM, ele estaria em outro momento, em outro lugar, que não era exatamente o lugar da reunião. Então, essa situação dele que eu acho que talvez tenha que ser melhor esclarecida ao longo do caminho. O que eu acho... não sei se esclarecida ou se vai ter que haver um pedido formal para ele, né, pessoal? Além de indenizações, né? Porque ficar 6 meses, um inocente ficar 6 meses preso, pessoal, não parece nem um pouco justo para uma democracia, né? Que o Brasil, em teoria, tem, né? Então, se o Brasil é um país democrático, prender o inocente é muito, muito ruim, né, para a imagem do Brasil. Chegou até aqui no vídeo, me conta nos comentários o que você acha que deveria acontecer aí com o Felipe Martins, né? Agora que já foi
provado aí que ele nem estava nos Estados Unidos e nem participou da reunião da minuta de golpe. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, habilita o sininho e a gente se vê logo mais no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.